Olá, segunda-feira, 22 de maio de 2023, e a semana começa com os efeitos maléficos de um domingo terrível para o futebol. Então vou lhe pedir licença, você que me acompanha, a quem eu agradeço a assistência permanente, para fazer o vídeo de um assunto só. Vinícius Júnior, 21 anos, negro, homem preto, nascido no Rio, vítima da violência supremacista de franquistas, fascistas, nazifascistas, no jogo de Valência, na Catalunha. Então eu quero agradecer a quem sempre está acompanhando aqui, quero pedir paciência para ter o vídeo de um assunto só, porque o assunto é grave demais. É grave demais porque não se limita ao campo esportivo. É um anúncio do que acontece no mundo hoje, com o ódio espalhado pelo conflito ideológico causado pelos supremacistas brancos, pelos negacionistas da ciência, da arte e da cultura. Você está sabendo que eu vou falar especificamente sobre o que começou ontem, domingo, 21 de maio de 2023, no estádio de Mestalla, em Valência, como eu já disse, na Catalunha, perto de Barcelona. Catalunha tem alguns sonhos de autonomia, mas não conseguiu se separar de Castela, pertence à Espanha. E é absolutamente abominável o que acontece na Espanha em torno do maior jogador de futebol do mundo, Vinícius Júnior. Isso é algo que merece mais do que punição, merece uma virada de mesa. Isso mesmo. Vamos lá. O que é que aconteceu? Aos 28 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior chamou o juiz, um palerma, chamado... Um palerma não, né? Um nazifascista também, chamado Burgos Bengoechea, para dizer que atrás dele, no setor sul, no setor de ataque do Real Madrid, havia um cavalheiro, se é que se pode chamar um cavalheiro, o chamando de mono, em espanhol, macaco. Bom, o juiz foi lá e começou a ouvir aquele insulto sendo reproduzido. Eu não sei se pelo estádio inteiro, mas a impressão que se tem é que é uma multidão enorme, gritando mono, 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 xingando o Vinícius Júnior, com palavrões e com mono, que é macaco. O jogo foi suspenso, porque existe um protocolo da Confederação Espanhola que jogos com insultos racistas são suspensos 3 vezes. Na terceira acaba o jogo. O juiz só suspendeu uma, voltou 8 minutos depois, mas não teve a mínima honestidade de registrar na súmula o que aconteceu. Ele disse simplesmente que houve um incidente com Vinícius Júnior, que foi expulso por ato violento. Aí entra em ação o VAR. O juiz é supremacista, fascista, franquista, saudosista, e o VAR também, porque o VAR não mostrou o sossega-leão dado pelo goleiro do Valência no Vini Júnior, mas a cotovelada que o Vini Júnior deu para se safar dele e que atingiu o rosto de um outro jogador do Valência. Por isso o Vinícius levou cartão vermelho. O juiz realmente vai ter que explicar a mentira que foi a sua súmula, mas não é só isso. Para começo de conversa, eu andei pesquisando aqui o assunto. O que é isso aí? Isso aí é racismo estrutural, produzido por supremacismo branco. O racismo no Brasil, nos Estados Unidos, tem a ver com a existência de escravatura de africanos, escravidão de africanos em navios negreiros. Lá na Espanha não. Lá na Espanha resulta de
herança, saudade, nostalgia de um regime que precedeu, inclusive, o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler. Sabe-se, por exemplo, que na Guerra Civil Espanhola, quando Francisco Franco derrotou a República Espanhola, que tinha um governo socialista, os aviões alemães para a Segunda Guerra foram treinados lá. E esse é o resultado da experiência espanhola com esse tipo de franquismo. Saudade, né? Saudade do Franco. Bom, meus amigos, o que é que acontece? O Vinícius já foi eleito, né, foi escolhido para ser a vítima, porque ele não aceita. Eu quero lembrar que em 2008, quando o Flamengo ganhou do Botafogo de 3-1, o Vinícius estava começando ali, saindo do juvenil, 16, 17 anos, fez um gol e comemorou dançando. Eu acho um absurdo que um jogador que faça uma firula, ou que dance, ou que pule, ou que comemore com a torcida, venha a tomar um cartão amarelo por decisão dos imbecis lá da FIFA e da CBF como provocadores. Não é provocação, é comemoração, a dancinha. Até o Tite, que não é assim muito, né, não é meu herói de guerra, né, já falou isso sobre a dancinha. Mas olha, muita gente da imprensa brasileira andou criticando o Vini por causa da dancinha, e até hoje tem uma certa rejeição a isso. Agora na Espanha é pior. A jornalista que estava cobrindo a transmissão da TV espanhola do jogo começou a entrevista com Carlo Ancelotti, o técnico italiano do Real Madrid, que dizem que é cotado para a seleção brasileira, perguntando sobre o jogo. Ele disse: você quer que eu fale de futebol depois de tudo que aconteceu? Eu não vou falar de futebol, não. Como não? Como não vai falar de futebol? Não vou falar de futebol. Eu vou falar do que realmente aconteceu aqui. O que é que aconteceu? Aconteceu que o jogo seguiu normalmente. O Vinícius foi expulso, deve cumprir suspensão, sabe-se lá se cumprirá, depois que aparecer que o VAR foi editado, né? Mas a mocinha ainda falou assim: ele provocou o Valência porque o Valência caiu para a segunda divisão. O Valência, depois disso que aconteceu no estádio, devia ser expulso por longos anos de qualquer divisão do Campeonato Espanhol, se houvesse o mínimo de vergonha. Mas não existe, não. Imagine que o presidente da Liga, o Campeonato Espanhol é o campeonato de uma entidade chamada La Liga. O presidente da Liga, que é o Javier Tebas, com um grande histórico de militante da extrema-direita, já disse que vai votar nas eleições parlamentares num partido chamado Vox de extrema-direita, já defendeu um nazi fascista jogando e agredindo por ideologia, né? Tentou inculpar o Vinícius, dizendo que o Vinícius não acompanha o que a Liga está fazendo. O que é que a Liga está fazendo? Nada! Como disse muito bem o Ancelotti. E o que é que vai acontecer se depender da Liga? Nada! Felizmente, com o rolo todo que houve, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, já criticou duramente o presidente da Liga e já disse: racismo nunca mais. Bom, a mocinha ninguém vai saber quem é, porque não foi divulgado o nome dela. Esse tipo de facínora sempre merece uma certa proteção, na verdade. Não merece, sempre tem uma certa proteção. Então eu queria lembrar para vocês que é o 10º jogo em que Vinícius é atacado, escolhido para ser atacado, porque reage. E reage porque é um homem de coragem, de vergonha, de moral, honrado, além de ser o melhor jogador de futebol do mundo. Tenho certeza que isso não vai atrapalhar o dia correto em que ele vai ser vencedor do troféu Puskás, né? Pois é, e do melhor jogador de futebol do mundo,
O Real Madrid é o maior clube do mundo, mas o Real Madrid teve uma atitude covarde. Tinha que ter mandado o time sair do campo depois daquele berro todo. O próprio Ancelotti, quando foi sugerido que ele trocasse, o próprio Vini sugeriu que ele o trocasse para acabar os insultos, disse: não, você aqui é vítima, você vai ficar no jogo. E o juiz terminou resolvendo esse problema. E eu quero dizer para vocês que isso não é novo na Espanha, não. Veja bem, em 2004, um jogador chamado Samuel Eto'o jogava no Barcelona e foi chamado de mono, de macaco, em Málaga. Ele jogou uma garrafa d'água na torcida do Málaga. 2, 3 jogos depois, ele continuava sendo insultado. E um dia ele simplesmente ia bater um córner, não bateu o escanteio e foi embora para o vestiário, fazendo aquilo que o Vinícius tentou fazer, mas o Ancelotti não deixou. O tetracampeão do mundo, Ronaldo Nazário, da seleção brasileira, também foi jogador do Real Madrid e também foi vítima do mesmo mundo. Eu me enganei com o Eto'o. O Eto'o não jogou a garrafa d'água. Quem jogou, o Eto'o foi num jogo contra o Getafe, um time que está na primeira, desce para a segunda, sobe. E o Eto'o comemorou um gol que fez imitando o macaco, né? Foi irônico. Né? Mas o Ronaldo jogou uma garrafa d'água em Málaga. O Kameni sofreu uma chuva de bananas no estádio do Atlético de Madrid. Nessa época, né, que aconteceu isso do Kameni, 2018, o jornal de esportes mais importante da Espanha, o La Marca, disse: chega de fascismo, basta de fascismo. Não bastou, não. Estamos aí 10 repetições contra o nosso Vini Júnior. Bom, Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, na verdade a Espanha é uma monarquia parlamentar, ele é o primeiro-ministro, socialista, e ele disse que basta de racismo, que ele vai ter que acabar com essa polêmica, mas o Ancelotti não demonstrou muita fé, nem eu. Por via das dúvidas, o governo brasileiro, felizmente, afinal o Lula tem excelentes relações com o Felipe González, que é o chefão do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, o Lula queixou-se com a FIFA, fez muito bem, e com o governo da Espanha. É isso mesmo. É um caso de polícia, é um caso de lei. O Real Madrid tem que mudar, já soltou uma nota, mas soltar nota não adianta nada. Tem que tirar o time do campo. Não pode deixar o time continuar jogando com um jogador sendo submetido à pressão que o Vini Júnior estava. A ministra da Igualdade Racial do governo brasileiro, Aniele Franco, irmã da Daniele Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro, vereadora, telefonou para a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernandes Palacio, mas a mulher estava viajando. Mas ela deixou lá um recado. O Flávio Dino, ministro da Justiça, ameaçou usar a lei brasileira. Eu acho que ele exagerou aí, né? Mas tudo bem. Tem que exagerar mesmo, para ver se acontece alguma coisa e se a gente desmente o pessimismo do excepcional Carlo Ancelotti, que mostrou ali moral para assumir a seleção brasileira, se é verdade que ele está sendo realmente votado para isso. Bom, como eu disse, eu ia tratar só desse assunto, mas eu vou convidar também você para ver o Neumann Entrevista dessa semana, que está no ar desde sábado, com o ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto Pinto, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral não apenas cassou Deltan Dallagnol, os seus 345 mil eleitores no Paraná, mas também mudou a composição da Câmara dos Deputados, alterou o resultado da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral
interveio na eleição, cometeu o crime de mudar a representação popular. É para isso que serve a justiça eleitoral. Veja a entrevista do Almir. E veja também o Dois Dedos de Prosa, que eu pus no ar no domingo, com Danilo Santos de Miranda, maior gestor cultural do Brasil, funcionário do SESC, que está falando de todo o cabedal social, de todo o acervo de trabalho do Sistema S, que está sendo atacado por outro esquerdista, o Marcelo Freixo, presidente da Embratur, que está querendo dinheiro do Sistema S para promover o Brasil lá fora. Ou seja, uma oportunidade, né? Para promover o Brasil lá fora, ora essa. Então é isso aí. Direto ao assunto. Inter.